Oi pessoal, como é que vocês estão? Na aula de hoje a gente vai estar vendo o que seria o desempenho de um computador, mais especificamente a gente vai ver as diferentes formas que a gente tem para calcular o desempenho de um processador, para a gente saber qual que seria o sistema de computação mais adequado para a gente rodar os nossos programas. Sempre quando a gente vai comprar ou adquirir o computador, a gente se preocupa se ele vai ter desempenho suficiente para a gente conseguir realizar as tarefas do dia a dia. Se ele vai conseguir rodar os programas que a gente precisa e se ele vai rodar bem o sistema operacional que a gente vai estar utilizando. Então o desempenho ele serve para a gente especificar as configurações da máquina que a gente vai querer comprar. Então é de extrema importância a gente conseguir saber medir e relatar o desempenho que a gente vai precisar, e isso vai permitir a gente fazer escolhas inteligentes e que a gente veja além do marketing, né? É muito comum sempre quando uma nova placa de vídeo ou um novo processador ele é lançado no mercado, sempre tem aquele hype do marketing fazendo com que os usuários tenham a vontade de adquirir esse novo lançamento. Mas nem sempre esses produtos que estão em lançamento oferecem desempenho melhor do que a sua geração anterior. A gente tem algumas questões interessantes, por que alguns hardwares são melhores que outro para programas diferentes, quais fatores de desempenho do sistema são relacionados ao hardware e como o conjunto de instruções de uma máquina afeta o desempenho. Então a gente tem algumas questões muito interessantes que vão afetar no desempenho que a gente procura para estar executando alguma aplicação. A gente pensa na área de programação paralela, a gente sempre está querendo paralelizar nossos programas para que eles rodem melhor. Conseguir responder essas questões vai facilitar a gente conseguir especificar uma máquina para resolver o nosso problema, para conseguir rodar bem a nossa aplicação. O conceito de desempenho ele pode variar dependendo do problema que a gente quer resolver. Aqui a gente tem um exemplo bem interessante para a gente conseguir enxergar isso. Aqui nessa tabela a gente tem algumas informações de alguns aviões indicadas em cada linha, e para cada avião a gente tem a quantidade de passageiros, a quantidade de milhas que ele alcança, né, a altura dele, e a velocidade que ele tem. E aqui algumas questões interessantes. Quão rápido é o avião Concorde em comparação com o Boeing 747? Então, como é que a gente consegue definir o avião mais rápido? A gente tem o Boeing 747 e esse Concorde. Qual deles é mais rápido? Se a gente for utilizar o parâmetro de velocidade, a gente vê que o Concorde ele alcança uma velocidade maior do que o Boeing, que alcança 610 milhas por hora. Outra questão que a gente pode estar considerando é qual grande é o Boeing 747 em comparação com o Douglas DS-8. Então, o 747 em comparação com o Douglas DS-8, qual grande ele é? A gente pode ver isso através da quantidade de passageiros. Então o Boeing 747 ele suporta 470 passageiros em uma única viagem, enquanto o Douglas suporta 146. Então a gente vê que o Boeing ele tem a maior capacidade, mas qual seria aquele avião que tem o melhor desempenho? Isso vai depender do nosso problema. Então, voltando aqui ao Boeing Concorde, a gente pode ter a seguinte especificação. Se a gente considerar que a gente quer aquele avião mais rápido para realizar uma determinada viagem, a gente veria que um Concorde ele seria o avião mais rápido porque ele faz essa viagem numa velocidade maior. Agora, se a gente considerar novamente esses dois aviões e a gente quiser saber qual que é o avião mais rápido para trafegar 450 passageiros, aí a gente já tem um outro critério. A gente vê que o Concorde ele é bastante rápido para fazer uma viagem, mas só que uma viagem de um Concorde ele só consegue trafegar 132 passageiros. Para ele transportar os 450 passageiros, ele precisaria fazer mais 3 viagens. Enquanto o Boeing, ele em uma viagem, ele consegue transportar 470 passageiros. Então, em uma única viagem, ele conseguiria trafegar os 450 passageiros com essa velocidade de 610. Então, perceba que enquanto o Concorde ele precisaria de 4 viagens, o tempo relacionado a aproximadamente 2 viagens do Concorde, ele já conseguiria transportar esses 450 passageiros. Então, nesse caso, o Boeing 747 ele seria o mais rápido para conseguir transportar 450 passageiros, enquanto o Concorde ele seria o mais rápido para conseguir realizar uma viagem. A gente tem algumas formas para a gente conseguir estar definindo o desempenho. O primeiro seria o algoritmo,
que ele vai estar determinando a quantidade de passos que a gente precisa realizar para resolver algum problema, para estar implementando as nossas aplicações. Ele vai ter a quantidade de instruções do código e também a quantidade de operações que precisam de dispositivos de entrada e saída. Depois que a gente tem o algoritmo definido, a gente vai implementar ele utilizando uma linguagem de programação. Então pode ser necessário utilizar algumas estruturas de dados a mais para estar auxiliando na implementação do nosso algoritmo e, de fato, a gente vai ter uma quantidade mais precisa do número de instruções que vão ser executadas pelo processador. Depois disso, a gente vai ter o processador e o sistema de memória do nosso computador. Então, dependendo do hardware que a gente utilizar, ele vai determinar a velocidade com que as instruções vão ser executadas. Lembrem que a gente falou dentre as tendências de tecnologias de memória e processador. A gente sabe que existe uma diferença de desempenho entre processador e memória, né? Aquele memory wall. Então, dependendo aí das configurações que a gente escolha, pode ser que essa diferença seja muito grande ou menor. Isso vai impactar diretamente na velocidade que as instruções vão ser executadas. E a gente tem também o sistema de I/O, que são os dispositivos de entrada e saída, que vai determinar a velocidade de executar as instruções de I/O. A gente pode ter algumas métricas de desempenho olhando somente para o processador ou olhando para a nossa aplicação. Aqui, no caso, seria a nossa aplicação paralela. Então, sempre quando a gente quer melhorar o desempenho para rodar uma aplicação, a gente busca artifícios e técnicas de programação paralela para a gente conseguir particionar o nosso problema em tarefas independentes e assim ele rode bem em processadores que tenham mais de um core. Então, quando a gente fala em métricas de desempenho de processadores, a gente está preocupado com a velocidade que uma única unidade de processamento vai executar as instruções. A gente só se preocupa com um core. Quando a gente fala em métricas de desempenho para rodar uma aplicação paralela, a gente está preocupado com o tempo geral para rodar essas aplicações, utilizando todos os cores possíveis para essa aplicação. Então, a gente está mais interessados no nosso curso em métricas que medem o desempenho de processadores e não o tempo que uma aplicação paralela vai demorar a utilizar todos os cores disponíveis no sistema de computação. Existem várias medidas de desempenho de processadores que a gente pode estar utilizando. O primeiro seria o MIPS, que ele expressa a quantidade de milhões de instruções por segundo que um processador executa. Então, quanto maior o MIPS, mais rápido um processador é. Da mesma forma, a gente tem o FLOPS, que ele especifica quantas operações de ponto flutuante por segundo o processador consegue executar. Então, quanto maior a quantidade de FLOPS, mais rápido o processador é. A gente consegue também estar executando algumas aplicações bem conhecidas na comunidade, que são benchmarks. Então a gente tem alguns benchmarks bem famosos, como o SPECint, que ele oferece várias aplicações que fazem processamento com valores inteiros. Então a gente costuma medir o desempenho dos processadores rodando essas aplicações de benchmark, e assim a gente consegue ter uma métrica mais precisa utilizando uma aplicação real. Então, aqui no SPECint, o primeiro lançamento foi feito em 1992. A gente tem uma versão correspondente do SPEC para aplicações que fazem processamento com valores de ponto flutuante, que é o SPEC-FP. Ele teve ali a sua primeira formulação em 1989. A gente sabe que operações de ponto flutuante elas são mais custosas do que operações com inteiros. A gente pode estar utilizando outros benchmarks, como o Whetstone, que ele possui algumas aplicações sintéticas que avalia desempenho de processador de ponto flutuante, lançado em 1972. E a gente tem esse último benchmark, o Drystone, que oferece algumas aplicações com processamento de inteiros, que foi lançado em 1984. Agora vamos definir o que seria desempenho. Então, basicamente, quando a gente fala de desempenho computacional, a gente está preocupado com o tempo de executar alguma coisa, de executar alguma aplicação. A primeira métrica de desempenho que a gente tem é o tempo de resposta, que é um tempo que uma aplicação demora para ela finalizar a sua execução. E com essa medida a gente já consegue responder algumas questões, como por exemplo, quanto tempo leva para rodar meu job? O job aqui seria uma aplicação. Quanto tempo leva para executar? Que significaria iniciar e terminar o seu job. Outra questão mais específica seria quanto tempo deveria esperar por uma query do banco de dados. Então o tempo de resposta ele atende bem a essas questões. Outro tipo de medida que a gente pode ter quando falamos de desempenho seria a vazão ou throughput. A gente está preocupado com a quantidade de coisas que a gente consegue executar, processar em um período de tempo, em uma única unidade de tempo. Então,
Então, algumas questões que a vazão responde seria quantos jobs uma máquina pode rodar de uma vez. Outra seria qual é a taxa de execução média. Isso aqui indicaria a quantidade de programas na média que a gente consegue rodar por uma unidade de tempo. Outra questão, quanto trabalho está sendo feito. Então, quanto mais capacidade de processamento a gente tem, mais programas também a gente vai conseguir rodar ao mesmo tempo. Então, quanto mais core, mais aplicações em paralelo a gente consegue estar rodando, maior é a nossa vazão, maior é o nosso throughput. Então, sabendo disso, quando a gente faz o upgrade de uma máquina com um novo processador, o que de fato a gente está aumentando? A gente está aumentando o tempo de resposta ou a gente está aumentando a vazão do nosso sistema? E se a gente adicionar uma nova máquina no laboratório, o que vai aumentar? A gente vai melhorar o tempo de resposta da nossa aplicação ou a gente vai melhorar a vazão do nosso sistema de computação? Então, dependendo do tipo de situação, algumas vezes a gente vai olhar o tempo de resposta e outras a gente vai estar preocupado com a vazão do nosso sistema. Nessa aula a gente vai estar focando no tempo de resposta, que é a mesma coisa que o tempo de execução de uma aplicação ou tempo decorrido. O tempo decorrido ele vai contar tudo desde o início de execução de um programa até o final da execução do programa. Então a gente pode estar dividindo da seguinte forma. O tempo decorrido ele vai ser igual ao tempo de CPU, que é o tempo realmente executando as instruções do programa, mais o tempo de espera. Aí, exemplo de tempo de espera que a gente tem é, por exemplo, quando a gente vai acessar um dispositivo de entrada e saída. O barramento que conecta os dispositivos de entrada e saída ele é mais lento que os barramentos que conectam a memória principal. E cada dispositivo ele tem a sua própria velocidade, que é mais lento do que um processador de uso geral. A gente tem também como exemplo de espera outros programas. A gente sabe que o sistema operacional ele está executando vários programas ao mesmo tempo. Não necessariamente essa aplicação vai executar direto. O sistema operacional pode decidir, por algum critério de escalonamento, parar a nossa aplicação para rodar outro programa. E só depois escalonar a nossa aplicação para executar novamente. Então a gente não consegue garantir que no momento de executar nossa aplicação, o sistema operacional não vai parar ela, colocá-la na fila de prontos. Então o tempo decorrido ele é uma medida que não é muito boa para a gente comparar de fato o desempenho do nosso processador. Então a gente vai estar olhando especificamente somente o tempo de CPU. O tempo de CPU a gente não vai considerar as esperas que a gente tem por dispositivo de entrada e saída, e a gente não vai considerar esse tempo que a gente gasta com o escalonamento do sistema operacional, com essa troca de contexto que o sistema operacional está fazendo a todo momento. Então o tempo de CPU a gente vai dividir da seguinte forma. Ele vai ser igual ao tempo de CPU do usuário mais o tempo de CPU do sistema. O tempo de CPU do sistema seria o tempo gasto para fazer as chamadas de sistemas do sistema operacional. A gente vai estar olhando especificamente somente o tempo de CPU do usuário, que é de fato o tempo para executar as instruções do programa que o usuário está escrevendo. Então nessa aula a gente vai estar focando especificamente no tempo de CPU do usuário, e sempre quando a gente for falar agora tempo de execução, a gente vai estar mencionando o tempo de CPU do usuário, ou seja, o tempo que leva para estar executando as instruções do programa que o usuário está escrevendo. Agora vamos começar a definir algumas fórmulas de desempenho. Então para a gente conseguir definir o desempenho de um programa que vai rodar na máquina X, a gente utiliza essa fórmula. O desempenho da máquina X vai ser igual a 1 sobre o tempo de execução do programa que vai rodar na máquina X. A gente consegue estar comparando o desempenho então de diferentes máquinas que vão rodar o mesmo programa. Então a gente pode dizer que X é N vezes mais rápido que Y. A gente consegue fazer isso da seguinte maneira, que é o desempenho de X dividido pelo desempenho de Y. E a gente consegue estar fazendo a substituição com essa fórmula acima. E aí ficaria então que o desempenho de X sobre Y seria igual ao tempo de execução de Y dividido pelo tempo de execução de X, que aí daria o valor de N. Então dessa forma a gente consegue dizer que X ele é N vezes mais rápido que Y, ou que X é N vezes mais lento que Y, dependendo aqui do valor dessa divisão. Se essa divisão for menor que 1, a gente vai determinar que X é mais lento. Se essa divisão for maior que 1, então X ele vai ser mais rápido que Y. Então agora a gente precisa saber como é que vamos calcular o tempo de execução de um processador. A gente vai estar calculando o tempo de execução contabilizando a quantidade de ciclos de clock do processador. O clock ele é um componente eletrônico interno ao processador
que possui um cristal de quartzo que sofre algumas oscilações externas. E com base nas oscilações do cristal, é gerado um sinal elétrico que é utilizado para estar coordenando e sincronizando todos os tipos de operações que é feita no hardware. Então a gente diz que uma oscilação ela é considerada um tique e essa oscilação ela sempre ocorre no mesmo período de tempo. Então tem sempre uma transição de oscilação, que a gente costuma dizer uma transição de subida e uma transição de descida. Então durante uma unidade de tempo, essa oscilação ela produz um sinal elétrico alto e um sinal elétrico baixo. Então a gente consegue ver aqui nessa imagem, né, que temos aqui o tempo de oscilação, que seria o período do clock, e durante essa oscilação a gente tem a geração de um sinal elétrico alto e um sinal elétrico baixo. No momento que tem a transição de subida e descida, a gente completa um ciclo de clock, que seria uma oscilação. E, posteriormente, a gente vai ter outros ciclos de clock, vai ter outras oscilações. Então, com base em um ciclo de clock, a gente consegue estar coordenando e sincronizando todos os eventos que vão acontecer no hardware. Então, cada instrução do processador, ele vai executar durante um ciclo de clock, e assim sucessivamente. Então, a gente pode dizer que cada instrução do computador, ela vai começar a executar durante o início de um ciclo de clock, durante essa transição de subida. É comum a gente contabilizar quanto tempo demora para ocorrer um ciclo de clock, que é a mesma coisa que o período de clock. E com base no tempo, a gente também consegue determinar a velocidade do processador, ou seja, a frequência de clock do processador. A gente costuma ver em processadores que ele tem uma frequência de clock, que dita a velocidade que ele processa as instruções. E normalmente a medida que é usada para a frequência de clock é a medida de Hertz. A gente tem algumas subunidades do Hertz, né, que o mais comum hoje em dia é a gente chegar no gigahertz, que é 10 elevado a 9 instruções que são executadas por segundo. Então, para ficar claro, vamos ver alguns exemplos. O período de clock, ele seria o tempo que normalmente a gente vai estar medindo em segundos. Ele é o tempo que demora um ciclo de clock do processador. Então, por exemplo, se a gente tem um processador que tem o tempo de clock de 250 picos segundos, para a gente obter o período de clock, basta a gente colocar na unidade de segundos, que aí vai ser igual a 250 vezes 10 elevado a menos 12 segundos. Então, isso aqui seria o período de clock. E aqui a gente tem um exemplo de velocidade de clock, que seria a frequência dele, que a gente vai estar simplesmente invertendo o período de clock. Então, nesse caso aqui, se a gente tem um clock de 200 MHz, a gente consegue estar definindo qual que seria o tempo do ciclo. Basta a gente substituir aqui na fórmula. Se a frequência é 1 sobre o período, então o período vai ser igual a 1 sobre a frequência. Então, fazendo esse cálculo, a gente vai ter que 1 sobre 200 vezes 10 elevado a 6. Esse M aqui é de mega, e mega representa 10 elevado a 6. Né? O K seria quilo, seria 10 elevado a 3, e o G seria giga, seria 10 elevado a 9. Então, nesse caso aqui, convertendo, teria 1 sobre 200 vezes 10 elevado a 6. Isso aqui daria o nosso resultado em segundo, só que como tem muitas casas decimais, né, aqui multiplica por 10 elevado a 9 para deixar na unidade de nanosegundos. A gente teria então nesse exemplo que 5 nanosegundos. Então isso significa que um processador com velocidade de 200 MHz, ele vai ter o tempo de ciclo igual a 5 nanosegundos. Então se a gente consegue saber a quantidade de ciclos e tem o tempo de ciclo, a gente vai conseguir calcular também o nosso tempo de execução do processador. Voltando para a equação de desempenho, vamos estar agora definindo uma fórmula para calcular o tempo de execução de um programa. Ou seja, a gente vai querer saber a quantidade de segundos que é necessário para executar um programa. Ou seja, a quantidade de segundos por programa. A gente consegue estar abrindo essa fórmula da seguinte maneira. A gente sabe que o programa ele vai levar uma quantidade de ciclos de clock do processador. Então a gente vai querer saber quantos ciclos por programa vão ser necessários, e a gente vai depois multiplicar a quantidade desses ciclos pelo tempo de ciclo do processador, que seria a quantidade de segundos por ciclo que ele vai suportar. Com isso, a gente consegue gerar a seguinte fórmula de tempo de execução para um programa P. Então, o tempo de execução ele vai ser igual à quantidade de ciclos do programa P executado na CPU vezes o tempo de ciclo de clock da CPU. E de outra forma, a gente também consegue calcular o tempo de execução utilizando a informação da velocidade de clock. Então, o tempo de execução
ele vai ser igual à quantidade de ciclos de clock dividido pela velocidade de clock. Repare que o tempo de ciclo de clock, a gente viu que é 1 sobre a frequência de clock. Então, se a gente substitui aqui nessa fórmula, a gente gera a terceira fórmula aqui embaixo. A quantidade de ciclos sobre a velocidade de clock. Para melhorar o desempenho, o que a gente precisa fazer com base nessa fórmula? Então, a primeira coisa, a gente precisa reduzir a quantidade de ciclos necessário para rodar um programa. Ou a gente precisa reduzir o tempo de ciclo de clock, que a gente viu ali que seria a parte que está multiplicando com o número de ciclos. Ou, de outra forma, a gente precisa aumentar a velocidade. Como a gente está dividindo pela velocidade, a gente tem uma relação inversamente proporcional. Quando a gente aumenta a velocidade, a gente diminui o tempo de execução do programa. Então, quantos ciclos são necessários para a gente conseguir executar um programa? Um programa ele consiste em uma sequência de instruções que vão ser executadas pelo processador. Inicialmente, a gente pode considerar que o número de ciclos ele é igual ao número de instruções do programa. Só que nem sempre isso é correto, porque algumas instruções são mais lentas do que outras. Ou seja, algumas instruções demoram mais de um ciclo para serem executadas. E por que isso acontece? A gente tem instruções que demoram tempos diferentes. Então, um processador de uso geral, ele suporta várias instruções e algumas dessas instruções elas são muito complexas, como, por exemplo, uma instrução de multiplicação, e pela lógica, ela demora mais tempo do que uma adição. Uma adição ela é bem mais simples do que uma multiplicação e, consequentemente, a operação de divisão ela também demora mais tempo do que uma operação de subtração e adição. Então, o que a gente vai ter, na verdade, a gente vai ter instruções demorando diferentes ciclos de clock. A gente pode ver aqui que algumas instruções vão executar em um ciclo de clock, enquanto outras vão executar em X ciclo de clocks. Então, exemplo de instruções que demoram mais ciclos, temos aí operações de multiplicação, divisão, temos operações de ponto flutuante, que normalmente demoram mais do que operações com inteiro. Então, uma adição com valores de ponto flutuante é mais lenta que uma adição com valores inteiros. E também os processadores têm instruções que acessam a memória para ler um dado ou escrever um dado. A gente viu nas aulas anteriores que tecnologias de memória possuem desempenho menor que tecnologias de processador. E com isso, instruções que vão acessar a memória, elas vão levar a mais ciclos de clocks do que instruções mais simples, que podem levar aí um ciclo de clock. Uma observação importante que a gente tem que notar é que se a gente for trocar o tempo de ciclo de clock, que é aquela segunda parte da fórmula do tempo de execução, a gente vai afetar diretamente a quantidade de ciclos necessário para cada instrução. Porque para modificar o tempo do ciclo de clock, a gente vai precisar alterar o hardware do processador. E se alterar o hardware, todo o design do caminho de dados do processador também vai ser alterado e, consequentemente, as instruções vão demorar mais ciclos. Então existe aí um trade-off entre o tempo de ciclo e a quantidade de ciclos que uma instrução vai demorar. Então diminuir o tempo de ciclo de clock, não necessariamente você vai estar executando uma instrução mais rápida. Em alguns casos, diminuir o tempo de ciclo de clock, você vai fazer com que a instrução demore mais ciclos para ser executada. Aqui a gente tem um exemplo mostrando como a gente utiliza a fórmula do tempo de execução que a gente acabou de definir. Eu não vou estar resolvendo esse problema nesse vídeo, mas eu estou deixando na descrição e no card o link com o vídeo onde eu vou estar resolvendo todos os exemplos que a gente vai ter nessa aula. A terminologia que a gente tem é que um dado programa ele vai precisar de algum número de instruções que vai ser executado no processador e cada instrução ela vai levar algum número de ciclos de clock do processador. E além disso, o tempo de ciclo de clock ele vai tomar alguns segundos. Aqui no caso, né, uma subunidade do segundo, né, chegando aí aos nanosegundos picosegundos. O termo referente a esses valores é que o tempo de ciclo a gente vai estar calculando a quantidade de segundos que vai tomar um ciclo. Velocidade de clock é a mesma coisa que a frequência do clock e a gente utiliza a unidade de medida Hertz, que é a mesma coisa que a quantidade de ciclos por segundo. Então lembrem que o tempo de ciclo de clock ele costuma ser em nanosegundo bem pequeno. Então a velocidade de clock ele vai dizer quantos ciclos a gente consegue estar executando em um segundo. Então isso aí ajuda também a determinar a quantidade de instruções por segundo se cada instrução levar um ciclo. Outro termo que a gente ainda não viu é o CPI,
que ele é a mesma coisa que ciclos de clocks por instrução, ou somente ciclo por instrução. Então, como cada instrução ele pode tomar ciclos diferentes, a gente costuma calcular, no caso real, a quantidade média de ciclos por instrução que um programa utiliza. Basicamente, a gente contabiliza todas as instruções do programa, depois contabiliza todos os ciclos que ele leva para ser executado. E depois a gente faz essa média, a quantidade de ciclos dividido pela quantidade de instruções. Aí a gente tem o CPI. Ele é uma média de ciclos por instrução de um programa. Então, aplicações com ponto flutuante, eles possuem essa média do CPI maior, porque instruções de ponto flutuante, elas tomam mais ciclos. A parte do numerador é maior, visto que o CPI é o número de ciclos dividido pelo número de instruções de um programa. E a gente tem outra unidade de medida que a gente viu no início dessa aula, que é o MIPS, que seria milhões de instruções por segundo. Então, quanto maior a quantidade de MIPS, mais rápido é o processador, e ele vai ser maior para programas usando instruções simples, porque instruções simples levam menos ciclos. Até agora a gente viu que o desempenho ele é determinado pelo tempo de execução, que é o tempo de resposta da CPU. Aqui a gente tem algumas questões para vocês estarem pensando se afetam ou não o desempenho do processador. O primeiro seria a quantidade de ciclos para executar um programa. O que vocês acham? O número de ciclos do programa consegue determinar o desempenho de uma máquina? Outra seria o número de instruções que o programa precisa para executar. Outra questão seria a quantidade de ciclos por segundo do programa. Esse aqui é fácil, que a gente sabe que a quantidade de ciclos por segundo representa a velocidade de clock. Então, velocidade de clock a gente já viu que é uma forma de estar medindo o desempenho, porque é um parâmetro que está na fórmula. Outra medida seria a média do número de ciclos por instrução e a média do número de instruções por segundo. Então, qual dessas medidas de fato afeta o desempenho? A gente consegue medir o desempenho de um processador. Então aqui a gente tem uma armadilha, uma observação importante, que seria achar que uma variável é indicativo de desempenho quando de fato ela não é. Então a gente tem que tomar cuidado com isso e temos que entender bem o que de fato a gente precisa para estar medindo o desempenho. Então aqui, como exemplo, que seria errado, era considerar a quantidade de ciclos para estar medindo o desempenho do programa. A quantidade de ciclos ela não quer dizer nada. Agora a gente vai ver a segunda equação de desempenho, que considera a situação mais real, onde cada instrução do programa ela toma diferentes ciclos de clock. Na primeira equação, a gente só tem duas parcelas, que seria a quantidade de ciclos vezes o tempo de ciclo. Então a gente considera que cada instrução leva um ciclo de clock. Agora a gente vai estar considerando que cada instrução vai tomar ciclos de clock diferentes. Então lembrem lá da fórmula, né, que o tempo de execução do programa ele seria igual ao número de ciclos vezes o tempo de ciclo de clock. Só que agora a gente vai pegar esse número de ciclos e vai dividir em outros dois termos. Então, o número de ciclos ele vai ser calculado da seguinte forma. A gente vai pegar a quantidade de instruções do programa e vai multiplicar pela média de ciclos por instrução, que seria o CPI. Então, dessa forma, a gente vai estar calculando de forma mais precisa quantos ciclos de fato um programa vai ter. Ou seja, a média de CPI vai dar para a gente quantos ciclos de fato cada instrução do programa ia demorar. E da mesma forma, a gente consegue estar substituindo o tempo de ciclo de clock pela velocidade de clock. E se a gente fizer isso, a gente vai ter essa segunda fórmula, a gente derivando lá na primeira equação de desempenho. Nesse caso, a gente vai ter a seguinte situação. O tempo de execução ele vai ser igual ao número de ciclos, que é igual o número de instruções vezes o CPI sobre a velocidade de clock. Então, simplesmente, a gente mudou a fórmula de como calcular o número de ciclos, considerando agora a quantidade de instruções e a média CPI. Aqui a gente vai ter o primeiro exemplo, mostrando como utilizar essa segunda equação do tempo de execução, e aqui vamos ter o segundo exemplo. Lembrando que a gente vai estar resolvendo esses exemplos em outro vídeo que vocês podem estar vendo aqui no link da descrição. E outra medida de desempenho que a gente tem é o MIPS, que representa milhões de instruções por segundo. E para calcular o MIPS, a gente vai estar calculando a quantidade de instruções e dividindo ela pela quantidade de segundos que a gente leva para estar executando essas instruções, que seria o tempo de execução. Só que como a gente está medindo em milhões de instruções, a gente também precisa dividir por 1 milhão. Então a fórmula é bem simples, seria a quantidade de instruções dividido pelo tempo de execução vezes
1 milhão. Assim a gente consegue saber quantas milhões de instruções o processador consegue executar por segundo. Diferente do tempo de execução, onde a gente considera que a máquina mais rápida é o que tem menor tempo de execução, no caso do MIPS, a máquina mais rápida é o que tem maior quantidade de MIPS. Então, quanto mais instruções você executa por segundo, mais rápido uma máquina vai ser. Então, problemas que a gente vai ter. Máquinas com conjunto de instruções diferentes não podem ser comparadas, porque o número de instruções vai diferir entre elas. Se a gente estiver comparando programas que vão rodar em processadores diferentes, ou seja, processadores que tenham conjunto de instruções de arquiteturas diferentes, que é o ISA diferente, a gente não consegue utilizar o MIPS para estar fazendo uma comparação justa de desempenho. Outra coisa é que não se pode considerar o MIPS como uma única medida de desempenho, pois cada programa ele pode ter uma medida diferente. E também a gente tem situações que o MIPS ele pode variar inversamente ao desempenho, porque aqui a gente está contabilizando somente a quantidade de instruções. Então a gente pode ter um caso que o programa ele tenha poucas instruções, mas só que essas instruções elas demoram mais tempo, ou seja, são instruções de operações de float. Então pode ser que ele demore mais do que outro programa que tenha mais instruções e essas instruções sejam de operações com inteiros. Então a gente tem que tomar cuidado e também considerar outra medida de desempenho quando estiver utilizando o MIPS. Então aqui a gente vai ter um exemplo mostrando como que utiliza a fórmula do MIPS, a gente vai estar resolvendo em outro vídeo. E por fim, outra forma da gente medir desempenho de um computador seria a gente estar utilizando benchmarks, que são conjuntos de aplicações voltadas para resolver algum problema, utilizando operações de inteiro ou ponto flutuante. O melhor desempenho ele vai ser determinado pelo tempo de execução de cada aplicação. Então você tem a mesma aplicação que vai rodar em computadores diferentes, em processadores diferentes. Aquele que rodar mais rápido, a gente consegue estar relacionando o desempenho de duas máquinas. Normalmente as aplicações elas vão ter uma carga de trabalho já esperada ou alguma classe de aplicações já esperada, como por exemplo compiladores, editores de texto, aplicações científicas, gráficas e etc. Benchmarks grandes eles consideram uma variedade de aplicações para garantir o desempenho do processador, para ter uma média mais confiável. A gente tem também alguns benchmarks pequenos que são normalmente utilizados por arquitetos e designers porque são fáceis de customizar e rodar sem ter muitas configurações. Então, normalmente o benchmark maior são utilizados por empresas que estão querendo testar o seu produto, o seu processador, para conseguir aí trabalhar no marketing do seu produto. E a gente tem alguns suítes de benchmark como o SPEC, que oferece tanto aplicações que operam com inteiro e ponto flutuante, e o LeanPack, que ele é um pacote bem conhecido que tem aplicações com álgebra linear, que fazem muitas operações vetoriais e matriciais que a gente pode estar utilizando. É bem comum quando a gente mede desempenho de aplicações ou de alguma arquitetura, a gente utilizar tanto o benchmark SPEC e o LeanPack também. Outro termo muito importante quando a gente fala de desempenho de processadores é a lei de Amdahl. A lei de Amdahl ela define uma fórmula do tempo de execução considerando as possíveis melhorias que a gente consegue fazer no processador. Então imagine que a gente tenha um programa que executa várias instruções complexas e a gente consiga encontrar algum processador que certas instruções são mais otimizadas. Eles conseguem levar menos ciclos de clock para estar executando. Então a gente consegue estar identificando no nosso programa aquelas instruções que a gente consegue otimizar no nosso processador, mas nem sempre a gente consegue otimizar ele por completo. A lei de Amdahl ela ajuda a gente a entender isso. A gente vai dizer então que o tempo de execução de um programa, de uma máquina que tem essas otimizações, vai ser igual ao tempo de execução daquela parte que não teve a melhoria, mais o tempo de execução da parte que teve melhoria, que seria igual ao tempo da melhoria rodada aí em um único core, por exemplo, dividido pela quantidade da melhoria, que a gente pode considerar aí a quantidade de cores ou a quantidade de vezes que é mais rápido em comparação sem a melhoria. Então, para a gente conseguir entender isso, imagine aqui que esse aqui é o nosso programa que ele executa sem ter a melhoria. E a gente detecta que essa porção de instruções que está em azul, são instruções que a gente consegue otimizar ela, a gente consegue estar melhorando o desempenho dela no nosso computador. Então, quando a gente melhora essas instruções, ela vai ter o tempo de execução menor, que a gente pode ver dessa imagem aqui do lado. Então, a parte azul, que é as instruções que podem ser melhoradas, elas têm um menor tempo de execução, enquanto as outras partes
da esquerda e da direita, elas não têm alteração no tempo de execução. Então reparem aqui que elas demoram a mesma coisa em relação às duas versões e somente a parte do meio que tem as instruções melhoradas e você tem a redução do tempo de execução. Então é essa a ideia da lei de Amdahl. O tempo de execução ele vai ser o tempo de execução daquela parte que não foi afetada por uma melhoria, ou seja, o tempo que não foi melhorado, mais o tempo de execução do trecho de código que foi melhorado, da quantidade de instruções que foram melhoradas. Aqui a gente tem um exemplo mostrando como utilizar essa fórmula da lei de Amdahl, e aqui temos um segundo exemplo também para a gente estar praticando. Vocês podem estar acessando o vídeo da gente resolvendo esses exemplos. Resumindo, a gente viu que desempenho ele é específico a um programa e que tempo de execução é uma medida consistente que a gente pode estar utilizando para comparar desempenho de máquinas diferentes. Além disso, a gente viu que o aumento de desempenho em uma arquitetura de computador ele pode ocorrer da seguinte maneira: pode acontecer com o aumento da velocidade de clock, com a melhoria na organização do processador, que reduz o CPI, que seria a quantidade de ciclos por instruções de um programa, e também através de melhorias no compilador, que consequentemente vai reduzir a quantidade de CPI e o número de instruções para estar executando algum programa. Então, quanto menos instruções, mais rápido tende a ser um programa e menos ciclos ele deve demorar. Então, uma armadilha e observação importante que a gente tem é esperar que a melhoria em um aspecto de desempenho de uma máquina afete o desempenho total. Então, não necessariamente você melhorando uma parte do seu programa, você vai melhorar o desempenho dele de forma geral. Um exemplo que a gente viu nessa aula seria se a gente reduzisse o tempo de ciclo de clock. Normalmente, quando a gente reduz o tempo de ciclo de clock, a gente aumenta a quantidade de ciclos que uma instrução precisa para executar. Então, a gente tem que tomar certos cuidados quando a gente quer estar medindo o desempenho do nosso sistema de computação. Então, nessa aula, a gente viu várias maneiras de como medir desempenho. Vimos que ele pode ser considerado em termos do tempo de resposta e de vazão do processador, e a gente focou mais especificamente no tempo de execução do CPU. E na próxima aula a gente vai ver como que a gente consegue representar as informações no computador. A gente vai fazer uma grande revisão de como a gente faz conversões de binário para decimal e como a gente representa texto, número, entre outras estruturas de dados que a gente utiliza nos nossos programas. Então, pessoal, vou finalizando por aqui. A gente se vê na próxima aula. Até mais, pessoal!